bem-vindos, muito obrigada. Obrigada a todos vocês por estarem aqui. Esta programação faz parte da minha cena. A gente vai até o dia 1º do 11 com uma programação intensa, entre atrações, ações formativas. Está sendo gravado, então a gente vai disponibilizar no nosso podcast. Ano passado a temática do simpósio foi economia criativa. Este ano estamos com a cultura e economia circular. E então eu peço para que vocês falem sempre no microfone, porque tudo vai ficar captado bonitinho. E depois, quando a gente abrir perguntas, interação, pode levantar a mão, a gente leva o microfone, assim a gente vai fazendo um papo. E é isso, a ideia é que seja livre. A Carol conduz lindamente. Muito obrigada. Bom dia, com alegria, que com alegria é sempre melhor. Muito obrigada à equipe do Minha Cena. Muito obrigada ao Centro Cultural Banco do Brasil, que nos recebe hoje. Eu sou a professora Carol Garcia, eu sou líder do Grupo de Pesquisas Design Convergência, que está associado ao Centro Universitário Belas Artes de São Paulo, onde eu também sou professora titular de Economia Circular. E hoje a gente vai falar aqui de uma coisa que é muito bacana e que é muito importante para todos nós. São dois princípios, o princípio de integração e o princípio de lentidão. A gente vive num mundo muito rápido, muito exagerado, que nos deixa sempre muito cansados, que a gente não consegue ver o lugar onde a gente mora, a cidade onde a gente está. E aqui eu quero propor que a gente integre, né? Normalmente, na cidade, a gente conhece o centro da cidade, né? A gente fala, eu vou no centro comprar tal coisa. Mesmo quando você mora num lugar pequeno, o centro é a referência, é onde as coisas estão literalmente concentradas. E a gente acaba conhecendo a periferia, os lugares de borda, que são as fronteiras com outros espaços, e, eventualmente, os bairros de elite, os lugares onde se concentra a capacidade econômica, a capacidade cultural. A elite nem sempre é econômica, ela pode ser uma elite intelectual, por exemplo. Então, assim, eu sei onde está uma determinada universidade que concentra um campo de saber, eu sei onde está um determinado grupo de poder político, por exemplo, concentrado numa área onde você vai ter várias deliberações sobre aquele assunto específico. Então, as pessoas conseguem identificar. Mas existem espaços da cidade que se perdem no caminho, né? São os lugares do meio, entre um ponto e outro. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como é importante a cultura circular por esses espaços que são vácuos para nós, que a gente passa por eles, mas não mora lá, né? Um não lugar, como diz o antropólogo francês, porque é um lugar onde todo mundo passa, mas ninguém mora. E a gente não se apropria desse lugar. Então, hoje a gente quer falar um pouquinho sobre a possibilidade de se apropriar de lugares. E dentro da Minha Cena, que é um festival internacional de teatro e de performance, como isso pode vir para o mundo da cultura, especificamente para as artes cênicas, porque o que a gente vai propor aqui é um encontro entre design e arquitetura. Eu tenho aqui comigo a professora Márcia Siqueira Costa Marques, que é vice-líder do Grupo de Pesquisas de Design Convergência e que é comunicóloga, que entende muito do mercado de comunicação, especialmente de mídias sociais digitais. O Vitor Daviri, que é designer e artista visual, que cria com skates reciclados coisas fantásticas, e com o João Henrique da Patoamar, que é arquiteto e designer também, que repensa materiais. Porque o nosso foco, o foco da conversa, vai ser de olhar para os materiais que ficam largados nesse caminho que a gente passa, deixados e que poderiam ter uma segunda vida. Eles estão lá abandonados, sozinhos, e eles poderiam ser recuperados. Quem faz isso? Empresas em São Paulo, como a Easy Life Scenes e a Virou Propósito, do nosso amigo Cícero Souza, que vai nos receber na Barra Funda, considerado um dos 3 bairros mais interessantes do mundo, recentemente pela revista Time Out. E nós vamos nos reunir para criar cenografia com esses designers e arquitetos incríveis e com convidados, ou alguns que estão aqui na plateia, que se inscreveram para essa maratona, para essa ação formativa. Nós vamos construir, a partir do upcycling de materiais que estão na cidade e que são resíduos, muitas vezes, de feiras, de eventos, de ações corporativas e que ficaram ali, né, assim, cansadinhos, guardadinhos num cantinho, e que podem ter uma segunda vida, que podem ser reaproveitados e podem ser incorporados num modo de viver onde a gente aprecia mais, a gente faz as coisas devagar, faz coletivamente e integra aquilo que parece
um sinônimo de nunca mais com um pode ser. Porque sempre pode, quando a gente olha com os olhos da criatividade. É o que nós vamos fazer aqui, é o que o Minha Cena faz e propõe. Que a cultura seja de todos, que seja o espaço onde os sonhos individuais se encontram para criar um grande sonho coletivo, e que eu sei que é o que o João faz na filosofia dele, que ele já vai contar para a gente, que o Vitor faz e que a Márcia faz quando comunica. Eu queria passar para a Márcia, antes de incomodar os nossos designers, para perguntar para a Márcia o que ela entende, qual a importância da cultura circular e da cidade ser vista pelos seus cidadãos. O que você acha, Márcia? Gente, bom dia a todos, né? Nesse dia chuvoso, todo mundo chegou aqui, a gente agradece, né? No meio dessas obras todas aí, né? Fazendo esse caminho todo, muito obrigada. E, assim, eu acho que a cultura circular é uma coisa que a gente tem que pensar, porque, né, a gente estava comentando isso, eu, Carol, não existe lá fora no mundo, né? A gente joga o lixo lá fora, mas lá fora continua sendo o mundo, né? A gente tem que pensar melhor isso, porque nós estamos nos limites dos aterros sanitários, dos lixos, né? Hoje, a quantidade de microplástico que a gente consome, sem saber, né? A gente já não sabe o que isso vai acontecer com o nosso organismo, né? Vários estudos. Então, a gente tem que pensar o que a gente vai fazer para que esse lixo não vá para o lixo, né? Que não é um lixo, né? Esse rejeito, né? Esse usado, né? Eu acho que a gente comecei a me interessar mais por isso no curso de moda, na Belas Artes, né? Quando a gente descobre o lixão que existe no Atacama, né? Das empresas de fast fashion. Por que aquilo não é aproveitado, né? Tanta gente que precisa de roupa, tanta gente que precisa de tanta coisa, né? Roupas novas que não foram vendidas e vão para aquele lixão. E aí você começa a questionar uma série de coisas. Por que não se aproveita isso? Por que a gente não pega as garrafas? Então, hoje, a gente já tem muitas coisas com reciclagem. Mas não é só reciclar o plástico, o papel, né? A gente tem outras coisas que a gente pode fazer. E não é só reciclar. Às vezes é reutilizar, né? Repensar o uso, como é que a gente faz isso. Porque o mundo não vai aguentar muito tempo. Né? E eu agora virei pesquisadora independente, o que é ótimo, sair da Belas Artes, mas assim, eu continuo fazendo pesquisa e pesquisando agora o que eu quero e eu tenho tempo, né? E eu gosto muito de ir nessa área e pensar o que nós podemos fazer para melhorar esse descarte do lixo, né? De como todo mundo... Aí você fala assim, mas eu vou economizar uma garrafa. Gente, se todo mundo economizar 1 litro de água, economizar uma garrafa, não sei o que, são 7 bilhões. Né? Então, assim, é um trabalho de formiguinha mesmo, e eu acho que a gente tem que passar isso para muita gente. A gente não pensa, a gente não tem essa cultura, né? Essa cultura existe. Eu estava me lembrando, né? No começo dos anos 2000, fui para a Alemanha, eu trabalhava numa empresa alemã, e lá você já tinha, assim, quando você compra refrigerante no supermercado, você paga 5 centavos a mais por cada latinha, ou por cada garrafa. Porque a ideia deles é que depois que você beba, você vai lá e devolve e te dão dinheiro de volta. A gente nunca teve isso aqui. Embora o Brasil seja um dos países que mais recicla a latinha de lixo, mas por quê? Porque a gente tem catador. Gente que mexe no lixo mesmo, para pegar as latinhas, para vender, às vezes para sobreviver. Né? Então, assim, a gente precisa repensar o que a gente faz, né, gerando esses resíduos e o que fazer para reutilizar, repensar os usos e coisas assim. Respondi a sua pergunta? É isso mesmo, Márcia. E aí a gente tem que pensar numa coisa que talvez seja essencial, que é a simplicidade. Fazer isso de maneira simples e que sejam parte da nossa rotina, introjetada já no nosso dia a dia. Porque o mundo, como a Márcia bem falou, a Terra não é plana, deixa eu deixar isso muito claro, a Terra é redonda e o que você faz volta para você. Então, não existe um outro lugar, não existe um fora daqui, está tudo dentro daqui. Então, lá na Belas Artes, a gente tem aqui a presença da Beatriz Thieme, que eu estou vendo na plateia, que desenvolveu um material à base de catuaba, a catu, um bioplástico com resíduo de catuaba. Nós, recentemente, fizemos vários workshops nesse sentido. E aqui, tanto o Vitor como o João, e eu vou passar agora a palavra para o Vitor poder mostrar as coisas incríveis que ele e o Gustavo fazem. Gustavo, sócio dele, aqui na Vire.
a partir da reciclagem de um elemento que faz parte da cultura urbana, que é o skate. Se você não foi skatista ou surfista na sua juventude, ou alguma outra coisa que você caiu e se quebrou porque não deu certo de primeira, ainda dá tempo, viu? Na sua terceira idade, tenta um negócio desse. Porque isso faz parte da rotina da juventude, todos esses elementos, que a gente brinca com a cidade. Mas o que acontece quando essas coisas quebram? Vai virar lixo, vai virar resíduo ou vai virar matéria-prima para uma outra possibilidade? É isso que o Vitor faz. Eu vou pedir para a nossa equipe, por favor, colocar as imagens da apresentação do Vitor, para que ele já vai começar a mostrar para nós. Vamos lá? Já vai entrar, para que ele possa contar para a gente o que ele faz com skate. Vitor, a equipe já está pondo para a gente. Enquanto isso, vai contando o que você e o Gustavo inventam com skate quebrado, reciclado, estragado. O cinema nacional é sucesso de público e crítica. Ups. São nossas histórias ganhando o mundo. É isso. Essa daí. É essa mesmo. Isso. Vamos lá. Boa tarde, meu nome é Vitor, mais conhecido como Viri. Eu sou artista plástico. Atualmente eu estou fazendo mestrado na Belas Artes com a belíssima professora Carol Garcia. O belíssimo é por conta dele, mas se você pensar, eu vou agradecer. Obrigada. E eu sou artista plástico já desde que eu me conheço como gente, né? E principalmente desde que eu me conheço como gente, sou skatista. E ao longo dos anos também tive o prazer de conhecer o Gustavo, que é o criador da marca Skate, que também é o meu melhor amigo de skate, assim, desde criança. Então eu posso dizer que com propriedade que o Gustavo, para começar tudo isso, viu exatamente o que vocês estavam falando, que é achar alguma coisa do seu cotidiano que você está vendo ali que é lixo, que não está sendo usado, e achou uma solução, que é transformar o skate em diversos tipos de design, de peças. Então, desde 2009, se eu não me engano, a Skate trabalha com skates quebrados. Então, recolhe os skates de pistas que acha quebrado. Uma coisa engraçada é que skatista gosta muito de colecionar os skates que quebram. Então, a maioria Eu não acredito, isso se chama acumulação, não é não? A maioria dos skatistas tem muitos shapes quebrados na casa. Eu mesmo fui uma das primeiras pessoas que doou os skates para Skate, até que eu tinha um varal de skate em casa quebrado por coleção. É coisa de skatista. Acumulação, gente, acumulação. E aí, desde 2009, ele vem trazendo já essa marca e essa ideia de transformar skate quebrado em design. E em 2023, já fizemos muitas colaborações antes, expondo lá no Oscar Freire, na galeria, em museu, em feiras. Mas eu quis destacar justamente essa que está aqui na tela, que foi uma exposição e um desfile lá na Câmara Municipal de São Paulo. A gente fez uma coleção de 30 bolsas totalmente feitas a partir de skate. Ó, aqui tem uma foto do desfile. E cada um, acabou saindo com 2 bolsas, todas 100% feitas de skate. Aqui é um zoom maior em como esses detalhes de skate aparecem. Aqui mais umas fotos. E só mostrando essas fotos é para mostrar como o design, a partir de uma coisa quebrada mesmo, um lixo, um material que não vai ser utilizado, pode transformar em uma coisa chique, literalmente, uma bolsa que tem couro sintético, tem jeans. A gente fez literalmente uma variações de tecidos, alguns reciclados também e alguns comprados, Mas a ideia principal é ver essa maleabilidade, que tem o material do skate, que dá para transformar em mesa, design e principalmente sempre pensando na sustentabilidade. Então, desde o propósito de trazer algo do zero e criar algo totalmente finalizado, como por exemplo essas bolsas e esse desfile maravilhoso. Além de que a gente coloca skate em moldura, relógio de pulso, óculos. Tem incontáveis produtos e peças que dá para se fazer a partir de nada, de um lixo. E sempre, também com esse tema da sustentabilidade, então descartando nos lugares corretos, nos ecopontos, fazendo antes, tirar a lixa do skate para deixar melhor para jogar. E além de que quantidade de marca também de sustentabilidade que tenta vir atrás, que tenta, também fazer projetos, por conta também de o skate ser alguma coisa que está subindo muito hoje em dia.
Então, pelo skate ter aparecido nas Olimpíadas, ainda mais agora as pessoas olham com essas coisas de skate de outro jeito. Então... E muita gente vai comprar um skate, porque viu nas Olimpíadas, vai tentar, não vai conseguir, não vai gostar e vai encostar ele na sua casa. Quando ele poderia ter uma outra utilidade prática, né, de servir como ingrediente para uma nova matéria-prima ou para um novo produto, que é o que a gente vai fazer na sexta-feira, na Barra Funda, no nosso Virou Bootcamp, com alguns convidados e também com a presença do João. Já vou passar a palavra aqui para o João. João é arquiteto e designer, e tem uma filosofia de vida que virou a Patuamar. E, gente, o João costura madeira, vocês conseguem acreditar num negócio desse? Para fazer móveis que são sensacionais, que são verdadeiros objetos de arte, a partir do nada, do resíduo da cidade. De olhar a cidade e dizer, sempre pode ser. A cidade tem um jeito e não precisa ser um lixão. E o que isso tem a ver com a cultura circular? Porque são os grandes eventos de cultura, e o que eu vou falar pode ser chocante para muitos, que geram uma acumulação a partir do que a gente vai conhecer como arquitetura efêmera. O que é arquitetura efêmera? É você construir uma pop-up store, uma loja que vai durar pouco tempo dentro de um shopping, por exemplo, um quiosque, ou fazer um evento corporativo, vamos pensar uma feira de um determinado segmento. Não importa se o segmento é agrícola, se é de avicultura, se é segmento de maquinário, se é evento de moda, se é um evento de arte, você vai ter elementos que sustentam aquele evento, né? São bancos, são quiosques, são estandes, são produtos que, ao final do evento, vão gerar um acúmulo de resíduo de madeira, de MDF, de vidro, de metal. Para onde vai aquilo tudo? Gente, não desaparece magicamente quando você coloca na lata de lixo ou no aterro sanitário. Fica lá. Em alguns casos, como é o caso do plástico, por dezenas de milhares de anos, a gente nem sabe quantos, porque o plástico dura mais que nós. É mais ou menos como as baratas. A gente vai e o plástico vai ficar. Então, e o que vale a pena reciclar ou não? Fazer vidro é uma coisa que pode ser muito poluente. Então, o vidro pode ser reaproveitado de várias maneiras. É o que nós vamos nos propor a fazer nessa sexta-feira, Dia das Bruxas e Dia do Saci, né, para a gente deixar bem brasileiro. O Saci é aquele personagem mitológico do folclore brasileiro que chega com um vendaval, faz um turbilhão e transforma as coisas em outras. Então, essa é a nossa ideia na sexta-feira, lá na Virou. Vai fazer o Bootcamp, Virou Bootcamp. Eu quero agradecer aqui o Cícero Souza, que não pôde estar conosco, mas vai estar no dia 31, produzindo a cenografia da peça Felicidade, escrita pela Dani Angelotti, que vai estrear dia 8 de janeiro, perdão, 7 de janeiro. Errei. Gente, crime contra idoso, não falem mal de mim. Dia 7 de janeiro, no Teatro Sérgio Cardoso, aqui em São Paulo, e antes tem uma rápida passagem por Porto Alegre, não é isso, Dani? Estou olhando lá no fundo. Você que está em casa, está me vendo, você não sabe, mas tem um fundo do auditório aqui que as pessoas fazem sinal para mim. Então, antes disso, se você está em Porto Alegre, nos ouvindo agora, saiba que vai passar por lá também. E nós vamos aqui juntos, com a tecnologia e a filosofia do João, com o saber fazer do Vitor e com as mãos de vários designers que estão aqui conosco na plateia, Rafael, Beatriz, Gustavo, Ana, enfim, Guta, né, uma equipe bacana de gente. Nós vamos nos juntar com esse coletivo, integrar essas pessoas que vêm de várias, Quinho, que vem de relações públicas, Ana, que vem de relações públicas e de gastronomia. Imagina, chefe de cozinha, designer de moda, atriz, designers e arquitetos juntos para pensar essa cenografia com a sua ancestralidade, com o seu conhecimento da sua história de vida, que coletivamente vira a história de vida da cidade. A gente tem um roteiro lindo da Barra Funda, que a gente já vai passar aqui, criado pelo Kim, pela Ana e pela Larissa, para que todos possam se inspirar e conhecer esse lugar que é de passagem, porque a gente fala da estação Barra Funda do metrô, mas não anda na Barra Funda a pé, não entra no bar do seu Zé, não entra na galeria de não sei quem. Então, a nossa proposta é realmente circular pela cidade. Mas, para poder fazer isso, a gente precisa ter uma filosofia. Como é que eu ando pela cidade e percebo a cidade? Quem sabe disso melhor que eu é o João. Conta para nós o que é Patuamar. Bom dia, tudo bem? Só para contar que eu também sou skatista. Assim, ele vai doar skates. Gustavo, pega os skates dele. Anota aí, você que está em casa, João tem skates. Mas eu fiquei mais skatista de espírito do que praticante.
a não ser com meus filhos, às vezes eu caminho. E o skate me trouxe a visão da cidade, assim, porque você circula, né? Você sente o chão, você observa, então você consegue. Eu acredito que eu sou arquiteto urbanista, muito por esse caminho, muito pelo skate. A Patuamar é uma metodologia que veio a partir de uma experimentação prática. Então, acabou surgindo alguns mobiliários, alguns objetos, que a ideia foi pegar um material que não muito bem reconhecido na sociedade, assim, madeiras moles, e fica andando pela cidade, a gente adora ver uma caçamba cheio de material, fala, que absurdo e tudo, mas não tem espaço para você estocar, para pegar, tudo pesado, você tem um grande problema nisso. Eu acumulei muita coisa e daí fui diminuindo, que é onde eu estava estimulando o início da Patu, que era ali em Pinheiros, e daí comecei a colocar em prática essas vontades, e como arquiteto eu tenho que projetar. Mas, para colocar em prática com as mãos, eu não precisava projetar. Eu precisava pegar o que eu tinha e tentar fazer alguma coisa, sem um desenho, porque cada material, ele exige um raciocínio, ele vai ter uma flexibilidade, vai ter uma dureza numa coisa. Então, veio a partir dessa prática manual, experimental, e comecei a racionalizar essa prática. Então, a racionalização veio através de criar uma metodologia. Então, do que eu estava fazendo com a mão, sem projeto, e, a partir disso, criar uma metodologia para chegar em objetos, para chegar em produtos, para permitir que uma pessoa consiga fazer sem grandes equipamentos, sem grandes estruturas, né? E daí, isso foi porque eu não tinha estrutura, não tinha muitas ferramentas, e então já me limitava por mim, assim. Então eu precisava carregar sozinho, pegar a coisa, cortar aquilo. Então era tudo a partir de uma pessoa, de uma observação, né? E daí por isso que acaba virando uma filosofia, porque o processo disso, e a sua mão, os seus cortes, e que vai gerando aquilo lá. Daí, a partir de um momento, eu percebi que estava saindo algo interessante. Daí que virou a Patu. Desse interessante, colocando essa metodologia em prática, gerou um banco. Esse banco ganhou até uma menção honrosa no Museu da Casa Brasileira, ficou exposto em 2022 para 2023, que hoje até o Museu da Casa Brasileira saiu de onde era. E percebi que todos aqueles anos que eu vinha estimulando e tudo, eu não estava para fazer aquele banco. Eu percebi que aquilo tudo era uma linha de produto, e aquilo tudo precisaria ser costurado de uma maneira mais verdadeira, de uma maneira de possibilitar para que um outro produza. E aquilo surgiu a costura entre as madeiras, que é uma linha mesmo. É muito doido, gente. O homem costura madeira. Pensa um negócio desse. Hoje, a partir dessa linha, dessa metodologia, cheguei num material que eu pego da indústria, porém, alguns materiais são inseridos que vêm de partes de reciclagens. Então, existe... Porque daí ele não é um todo reciclado, existe uma indústria para permitir uma outra pessoa em outro lugar do planeta consiga fazer isso, e você utiliza daí um item, né? Um exercício que eu fiz com plástico, junto com a Maravilixo, que eles pegam tampinhas de PETs e todas aquelas tampinhas derretem e formam umas placas. Então, inseri uma placa daquela, inseri uma madeira que achei na caçamba, coloquei num pé,
Mas a base dela, da Patuamar, hoje é um compensado de madeiras moles, que tem uma renovação maior. A técnica da indústria, que é laminado, cruzado e colada, aumenta a estrutura. O skate é um laminado cruzado colado, a chapa do skate, e aumenta. Então, aumentando as funções de propriedades técnicas ali, de propriedades mecânicas, quer dizer, a gente tem a maior eficiência no material e diminui o consumo daquele material. Então, de uma árvore que virou madeira. E daí, nesse toque, sentindo esses materiais, principalmente a madeira, que é a base da Patuamar, comecei a sentir mesmo na mão, no tato, que aquilo ainda existe uma vida. Ali continua respirando, porque se tem muita umidade, a madeira ela incha, se tem pouca, ela seca. Então, ela continua ainda nesse movimento e ela continua ainda como um material. Ele faz sombra, não é algo subjetivo ali, tem uma objetividade. E então aquilo, quando ele continua sendo um material, sempre ele vai existir, né? Então, como a gente utilizar isso é mais chegar nesse ponto de como eu utilizar isso do que eu excluir esse material. Então, a visão colocada em prática, assim, é uma coisa que você transforma, né? É uma transformadora ali. E daí, colocando, porque a função da arquitetura é ter algum uso, né? Um uso humano, né? Então, não estou na arte, assim. E daí eu tenho essa necessidade, essa ânsia de colocar aquilo em uso, ser funcional, ser prático. E daí surgiu a Patuamar. E daí o nome seria o Patu, que seria para você, assim, né? Daí tem o Patu sentar, Patu namorar, Patu sonhar, Patu ter, Patu comer, Patu... Tem um Patu fuar, tem um monte de Patu. Agora eu estou num exercício da metodologia assim, um pouco mais insano. Estou a tentativa de produzir uns 100 itens a partir dessa metodologia até março, para uma exposição. E estou nos 30 nós queremos itens. Levar para o Canadá, e aí vai. E daí tá divertido. Acho que tem um propósito de não colocado, não imaginado, uma coisa que surgiu, né? A partir dessa experimentação. Eu acho que de todos os materiais, seja de onde ele vem, é material, tá ali, é sólido, e a gente precisa colocar a prática das ideias, né? Na arquitetura eu fico muito no projeto, aquela coisa imaginativa e limitada, né? Porque está dentro de um racional. E quando a gente coloca a mão nos materiais, sente, eles vão falando outras coisas para a gente. E daí, só que a comunicação é contato, né? Parece que existe um outro lugar, memórias. Eu não sou marceneiro e virei marceneiro. Parecia que eu sabia fazer alguma coisa, mas sem dúvida eu não sabia. E ainda não sei. Mas a gente aprende. Por isso que a gente fala de integração. Integrar o material que era residual na vida contemporânea por meio da prática. Fazer isso lentamente, porque você precisa pensar, gente. Pensar demora. Não é TikTok. Com todo respeito ao TikTok. Né? Mas observar requer uma maturação. E você precisa do outro. Porque se você não é marceneiro, você precisa daquele outro que é marceneiro que te ensina, né? Que ensina o ofício dele, esse ofício que levou anos para ele se tornar um mestre naquilo que ele faz, que é uma valorização que nós perdemos, que de alguma maneira deixamos de valorizar esses artífices e essas profissões também foram desaparecendo. Então, quando a gente faz a cultura circular,
E a gente traz isso para o teatro, que é o lugar do entretenimento, que é o lugar da alegria, de você ensaiar novas vidas por meio dos personagens, cantar com eles outras histórias e se proporcionar, de certa maneira, o sonho. Nós estamos também nos abrindo para esse novo espaço do pensar, que integra, que é lento e que nos dá tempo de respiro. Porque uma coisa que nós aprendemos recentemente, nós fizemos na Belas Artes um workshop de sneakers, como aprender a fazer tênis, com uma colega canadense que visitou o João, a professora Renee Lee, do Laboratório Design With, que veio ao Brasil com patrocínio do governo do Canadá. E ela passou uma semana conosco e fizemos um documentário sobre essa semana, sobre a elaboração de biomateriais para fazer sneakers. Ninguém que participou da oficina sabia fazer um tênis. Gente, um tênis só para você que está em casa, não tente fazer sozinho. Um tênis é difícil. Pegue um tutorial, minimamente. Então, nosso propósito era fazer o material do tênis e costurar com as próprias mãos os tênis em si para poder usá-los. Fazer o solado com impressão 3D. E testamos. E teve tênis que rasgou, teve tênis que não deu para usar, teve tênis que se autodestruiu em 5 minutos, mas tiveram alguns que deu para usar, que está dando para usar, que vão durar. Mas o que a gente aprendeu? A fazer tênis? Não. A gente aprendeu uma coisa muito mais importante do que fazer tênis. A gente aprendeu a trabalhar em equipe. A gente aprendeu a recuperar. A gente aprendeu a costurar. A gente aprendeu que a gente pode errar. E que não tem nenhum problema em não dar certo. Porque para dar certo, talvez você leve 35 anos para chegar no modelo perfeito. Nós não precisamos ser perfeitos. A cidade não é perfeita. Nós não somos perfeitos. Mas a gente tem a capacidade de fluir nesses ambientes com a perfeição e elegância da alegria, do trabalho em equipe, né? De redescobrir aquilo que a gente olha e diz assim, isso é tão cinza, tão feio, tão desagradável, tão mal cheiroso. Mas a gente não pode transformar isso com a nossa sabedoria, com a sabedoria que a gente herdou da nossa avó, da nossa tia, do convívio com os povos originários, do convívio com as inúmeras etnias que vieram para esse país sensacional que é o Brasil, que recebe as pessoas e onde a gente tem a possibilidade de trocar, misturar e fazer uma coisa completamente diferente da original. Isso não é possível em todos os lugares do mundo, né? O Brasil nos permite essa grande pagelança cultural e isso é muito próximo do que a gente chama de felicidade. Por isso que, para a nossa alegria, a peça para a qual nós vamos trabalhar se chama Felicidade, que é algo que a gente almeja e que já está com a gente, todos os dias, se a gente souber perceber. Nessa cidade imperfeita, inconstante, mas que tem espaço para tu amar, para tu comer, para tu fazer, né, com o outro, devagar, com o skate quebrado, com visionários, como é o caso do Gustavo da Riskate, como é o caso do Cícero, da Virô. Cícero produz novas materialidades a partir de dejetos de feiras corporativas, com ingredientes tão inusitados como fraldas descartáveis, que é uma coisa que você pensa que vai durar para sempre. Ele consegue transformar uma fralda em parede, em material para fazer parede, como resíduos de cosméticos vencidos. Você diz, o que você faz com isso? Você faz um material que tem aroma de chocolate. Então, assim, é possível repensar. Tudo dá certo? Não. Fala aí, Márcia. Eu queria só completar, né? Eu estava pensando agora que a gente tem muito hábito de você passa num lugar e fala, nossa, mas, por exemplo, o entorno da minha casa, isso aqui é feio. Mas ninguém pensa, o que eu posso fazer para melhorar, né? Isso que é importante, é que eles pensaram, o que eu posso fazer para aproveitar o skate? O que eu posso fazer para aproveitar essa madeira de descarte? Porque você passa e fala assim, nossa, olha que desperdício. E nunca faz nada, né? Então, assim, a gente tem que pensar também o que nós podemos fazer pelo nosso entorno, pelo nosso bairro, pela nossa cidade, às vezes pela nossa casa mesmo, né? Começar em casa. O que é possível fazer dentro do que eu acho um absurdo? Não é só ficar falando, que absurdo, que horror. A prefeitura não faz nada. Então, a prefeitura vai continuar fazendo nada. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? O que eu posso me juntar com outras pessoas? O que nós podemos fazer? Né? Porque se a gente for depender do poder público, muita coisa não vai ser feita mesmo. Né? Até porque a gente tem muitas limitações no poder público. Então, assim, o que a gente consegue fazer para ajudar, né, nessa coisa do lixo, da reciclagem, de aproveitamento, de usos, né, novos usos, novas utilidades para as coisas antigas? O que a gente consegue
resolver. E a gente tem uma pergunta da plateia. Então, como a nossa possibilidade é integrar, eu queria pedir que você se apresente, por favor, e que você faça eu tenho a uma sua pergunta pergunta também. Eu tenho uma pergunta. Você tem uma pergunta também? Antes que chegue na plateia? Tenho, né? Para os dois. Porque vocês falam do que vocês fazem. A minha pergunta é: vocês fazem isso sozinho ou vocês têm alguém que auxilie, que ajude? Especialmente o João, né? Falando de coisas que ele faz e que talvez ele não saiba. Por enquanto, eu estou fazendo sozinho, porque a mão está sendo uma observação de aprendizagem. Mas a ideia é que crie-se oficinas para as pessoas produzirem, né? Não tenho uma ideia de construir uma fábrica para produzir isso. Eu tenho a ideia de mais passar aulas para cada um produzir o patu. Mas e os patus que eu vendo hoje, que estão numa loja, chama Bafu, aqui na Barra Funda Autoral, meio Santa Cecília, Barão de Tatuí. Lá sou eu que faço e deixo aqueles mobiliários para venda, assim. E o legal é que é peça única, né? Sempre são únicos, né? Acabam sendo... Porque Manual, né? A ideia, assim, ele tem um processo, parece que está muito bem cortado e tudo, só que ele tem uns defeitos que eu acho que é a beleza da... São cicatrizes, não são defeitos. Além da madeira e tal, mas às vezes cortes manuais e são muito simples também de produção, né? O processo, como só tinha eu e poucas ferramentas, eu tive que ficar exercitando o processo e simplificando o processo, para que eu consiga ter uma produção assim, mais eficiente, sabe? Diferente às vezes de uns outros mobiliários. Então, ele tem um processo muito rápido, são coisas repetidas, a partir do repetido, eu vou repetindo. Até ficar diferente, né? Música. Como a poesia. E música. você, Vitor? Eu, no meu caso, para esses projetos específicos, assim, eu sou a cabeça e, no caso, ele é 100% sozinho à mão, assim. A Skate, atualmente, é só o Gustavo que faz. E, nesse caso, que nem ele comentou que é sempre uma peça única, no skate, especificamente, é sempre sim uma peça única por conta das linhas. Dentro das chapas, né, do skate, tem as linhas coloridas, e nunca vai bater uma linha igual, assim. Então, sempre vai ser uma peça diferente da outra. E é isso. E vocês vendem em algum lugar? Sim, tem no Instagram já. Tem, acho que até a loja online, mas está passando por manutenções agora. Mas a gente faz bastante evento, bastante exposição de arte também, que a gente tenta, né, incluir o skate nesse ramo. Mas o R-Skate faz de tudo, desde chaveiro até mesa de 3 metros, mesa de centro, de sala. Então... Bom, e vamos ver o que vai dar quando a gente estiver dentro de uma fábrica, porque no caso da Virou, a gente vai para uma fábrica que tem condição de produzir os materiais, de fazer as chapas. Eu, mais uma vez, agradeço aqui o Cícero Souza Virou e a Easy Live Scenes, que vão nos dar a infraestrutura para a gente poder produzir o cenário, a cenografia da peça Felicidade. E a gente tem uma pergunta da plateia. Prazer, meu nome é Maria, né? E não é bem uma pergunta, mas é que coincidiu muito bem, porque esse semestre na Belas Artes a gente tem um projeto de um trabalho que a gente estaria envolvido com alguma ONG, né? E justamente hoje, depois daqui, eu estou indo dar o workshop, né? Lá na ONG. E a gente resolveu fazer um workshop de upcycling, né? E também de customização. E a gente, então, resolveu pegar todos os materiais que a gente foi usando durante os semestres dos trabalhos que eu e minhas amigas fomos fazendo, e a gente confeccionou ecobags. E lá no workshop, a gente vai dar várias possibilidades para o pessoal customizar ele e mostrar que, tipo assim, com qualquer coisa você consegue conseguir um dinheiro, você consegue empreender,
Porque as ecobags que a gente fez a partir de tecidos que a gente não usou completamente em trabalhos, de peças que sobraram, então eram calça jeans que iam ser jogadas fora, ou que, tipo assim, você pagava R$2 em brechó. Então, com qualquer coisa, você conseguia se virar. Aí a gente vai ensinar carimbos para as pessoas deixarem bonitos, e carimbos que eu mesma fiz em uma dos meus trabalhos, que, por sinal, foi com a Pro, né? Carol, que estava me orientando, e eu fiz a partir de EVA. Então, tipo assim, a gente vai mostrar realmente que dá para fazer. O que precisa ter é vontade, gente. E vontade de descobrir, de se descobrir também, porque também é uma descoberta interior. O que eu gosto de fazer? Depois você está tão habituado com o seu dia a dia, aquela correria, que você não sabe se você gosta do ovo cozido, frito ou mexido. Porque você está acostumado a comer de um jeito, aí você tem que parar e perguntar o que eu gosto de fato. Então, a nossa ideia realmente é reunir esse grupo de pessoas, e eu convido todos em janeiro, dia 7 de janeiro, para a estreia da peça Felicidade, para ver o resultado. Né? O que vai dar nesse negócio? Porque a gente também não sabe. Nós estamos nos dando a possibilidade de testar e entender que esse é o processo da cultura. Quando os sonhos individuais se encontram e geram um grande sonho coletivo, a gente chama esse sonho de cultura. É o espaço do acontecimento. Acho que a gente tem mais uma pergunta, e depois eu queria chamar aqui, pedir licença, para chamar o Quinho e a Ana, que criaram o roteiro da Barra Funda, e deixar o QR Code desse roteiro para vocês, para que eles apresentem. Eu vou sair daqui, vou passar para eles, para que eles possam dizer para vocês onde vocês podem se inspirar. Eu queria falar um pouquinho da importância desse assunto, não só nas nossas mudanças de hábitos e da reutilização, como quando a gente se transforma num maker, a hora que a gente começa a fazer o tênis, na hora que a gente faz o banquinho, a gente vê a dificuldade que é fazer E uma valoriza, coisa, né, Dani? Valoriza. E nos torna menos consumistas. Então, isso reduz o nosso consumo quando a gente entende a dificuldade que é se produzir aquilo, porque hoje a gente vive numa sociedade muito descartável. Então, a hora que você entende o que está por trás, matéria-prima, produção, eu acho, inclusive, que a profissão do futuro não está ligada à tecnologia, está ligada ao fazer. Certeza, certeza, eu concordo com você. E, assim, aprender também o valor do seu próprio tempo, porque a gente tem uma coisa que é o tempo de vida, e um dia ele acaba. Você não pode chegar para São Pedro e dizer, posso voltar ali mais 5 minutos que eu esqueci de fazer um negócio? Não dá. Quando você acordar do lado de lá da fronteira, acabou, pelo menos nessa embalagem que você está aqui agora. E a gente começa a valorizar o nosso tempo, né? O tempo que você despende, para que você usa aquele tempo? Onde é que ele está investido? Qual é teu grande investimento? E aí nós vamos chegar num outro conceito, que numa sociedade muito consumista, a gente fica muito cansado. Também porque a gente faz 1000 coisas para manter o que você adquiriu, você precisa trabalhar muito e daí você não tem tempo. Então, você fica na manutenção de uma coisa que você não usa. Mas é e só para finalizar, e já vou passar para a Márcia, a gente tem um conceito muito interessante, que é o conceito de saúde planetária global, um conceito bastante recente, que vai um pouco além da ideia de sustentabilidade, que é você pensar no entorno, na natureza e no ser humano, nesse entorno, e como isso impacta a saúde. A gente já vem observando a saúde mental fortemente abalada, em virtude do estilo de vida que nós escolhemos, porque foi uma escolha isto, de cada um de nós. E também é uma escolha de cada um de nós repensar isto. Márcia, por favor. A gente vai ficando mais velho e vai pensando melhor no tempo, né? Porque o que vai se esgotando com a idade é o tempo, né? Seu tempo fica cada vez menor, né? Que quando você faz aniversário, né? Mas assim, é mais um ano, é menos um ano, né? Menos um ano da sua vida, né? Então, eu acho que a gente hoje valoriza pouco o nosso tempo. E a gente usa muito o nosso tempo em coisas, né? Vou falar aqui das redes sociais, né? Que é um comparativo absurdo, né? A gente fica se comparando com pessoas que colocam uma vida idílica ali, né? Que não existe, na verdade, né? E as redes, e, de modo geral, a internet, ela briga pelo nosso tempo, porque o tempo que você está ali, você não está fazendo outras coisas. Então, o tempo é uma das coisas mais valorosas que a gente tem, e a gente está desperdiçando. Quer dizer, você pega uma pessoa mexendo, o que você está fazendo? Passando o tempo. Fazendo o quê, né? Nada. Na realidade, é nada. Passando o tempo. Então, o tempo é muito importante. A gente tem que valorizar o tempo. E tentar fazer um slow quando é slow e fast quando é fast, né? E não fast fashion, fast food, né? Que eu acho um crime, fast food.
Então, assim, vamos valorizar o nosso tempo, vamos valorizar a gente, né? O que a gente tem. O tempo de convivência também, que é o que o entretenimento e a indústria da cultura propicia, que você valorize a sua convivência com o outro, com o seu entorno, com a sua própria sabedoria. Queria propor aqui um pensamento do tempo em 2 lugares. Na sincronia, o tempo do presente, mas também na diacronia, né? Porque quando você pisa em um lugar, você leva 10.000 pessoas, os seus antepassados todos com você. Então, é a história da sua vida que você está levando e da vida de quem você conviveu. Então, eu queria convidar aqui, vou pedir para o Quinho e para a Ana para virem para cá com a gente. Vou pedir para a nossa equipe, por favor, técnica, que coloque aqui a apresentação deles, para que eles possam nos dizer como é que você usa bem o seu tempo em São Paulo, para conhecer o bairro que foi selecionado como um dos 3 mais interessantes do mundo e que talvez muitos de nós que não são da geração Z, porque a geração Z sabe isso muito bem, porque é o lugar que eles escolheram para a noite deles, que é a Barra Funda, onde nós vamos fazer o nosso bootcamp. Então, Ana e Kim, eu vou passar o meu microfone para vocês e vou sentar ali. Oi, tudo bem? Eu sou a Ana, muito prazer. Confesso que quando a Carol deu a ideia de fazer esse roteiro e falou que a Barra Funda era um dos bairros mais cools de São Paulo, eu fiquei meio apreensiva assim, do que a gente colocaria no roteiro, porque eu só conhecia uma meia dúzia de bons restaurantes na Barra Funda e alguns cafés. Mas aí a gente pegou para explorar o bairro por um dia, assim, e me impressionou bastante o tanto de coisa legal que a gente achou na mesma rua, assim, e em quarteirões de diferença, assim, são muitas galerias que a Barra Funda tem. Então, foi muito legal fazer esse roteiro junto com o Quinho. Oi, gente, tudo bem? Dá pra me ouvir? Não sei se o microfone não tô... Ah, beleza. Eu sou o Quinho. Pra mim foi uma experiência muito diferente, porque eu conheço a Barra Funda noturna. Eu estudo de manhã, então eu só acabo saindo muito à noite. E eu amo bater perna, eu moro muito longe de São Paulo. Cheguei um pouquinho atrasado por conta disso também. Então, pra mim, vir pra São Paulo, mesmo que eu esteja corrida, é uma experiência muito boa e muito diferente. Porque qualquer coisa pra mim aqui, mesmo que eu já esteja acostumado que seja no meu dia a dia, é muito diferente. Então, nós escolhemos alguns lugares, galerias, cafeterias, restaurantes, que a gente pode se inspirar. Particularmente para mim, eu não sou muito próximo do design, eu conheço pouquíssimas coisas, então, quando eu vi a peça, quando eu recebi a proposta da Carol, eu fiquei pensando o que pode ser interessante para a gente expandir os nossos horizontes, que é basicamente o que eu faço, o que eu penso quando eu vou montar algum roteiro. Aí, nesse QR Code, ele te direciona para o Google Maps e lá a gente selecionou algumas coisas que a Barra Funda nos oferece. Então, lá está mapeado, assim, tem um pinzinho em cada lugar com endereço e tal. E aqui a gente só descreveu endereço, local e horário em que fica aberto as coisas. Aqui são as galerias. Tem muita coisa e elas estão selecionadas por ordem de proximidade com o Lives e Scenes, que é onde vai acontecer o evento na sexta-feira, a peça. Bom, é isso. Depois vocês podem dar uma olhada melhor. A gente também vai disponibilizar o QR Code que direciona para essa apresentação. Então, nela, vocês conseguem ter acesso a isso. Aqui tem alguns bares e restaurantes bem gostosos. Pode ir sem medo. E cafezinhos também. Na Barra Funda tem uns cafés bem legais, bem gostosos e também inspiradores, porque tem uma arquitetura bem legal e conta um pouco do estilo de vida da Barra Funda, assim.
Aqui é o QR Code para apresentação. Mas, enfim, aí lá tem o acesso ao QR Code do Google Maps também. A gente quer agradecer aqui o Minha Cena, a professora Carol e também o pessoal do Easy Live Scenes por ter chamado a gente. Aqui embaixo tem o nosso Instagram. A Larissa não pôde vir hoje, mas ela participou do projeto. Ela estava trabalhando, ficou muito triste que não pôde vir. Que mais estou pensando que eu posso falar aqui? Acho que é isso. Muito obrigada. Opa. Obrigada, Quinho e Ana, João, Márcia, Vitor Vire, Dani, equipe do Minha Cena, e você que está na sua casa assistindo a gente, sai daí. Vai passear na Barra Funda. Vai comprar o seu ingresso já antecipado do Minha Cena. Se você não consegue vir ao Minha Cena esse ano, não tem problema, esse é um festival que veio para ficar. Ano que vem ele está aí. E você já sabe o seu programa de férias, né? Em janeiro você vai assistir Felicidade. Escrito pela Dani Angelotti, com uma participação especial do Zé Cabaleiro. Se você gosta de música brasileira, se você não gosta, está na hora de rever seu gosto. Porque música brasileira é tudo de melhor. Então, vamos conhecer um pouco a cidade. Fica aqui o nosso convite para você passear por São Paulo e entender que você faz parte disso. Quando você pisa na cidade, você leva a sua história para a cidade. E você passa a fazer parte dessa história também. Então, a gente convida os cidadãos paulistanos e os cidadãos do mundo para fazerem de São Paulo a sua casa, olhando com muito cuidado e com muito carinho tudo que você deixa no seu rastro, né? E revisando esse rastro com a possibilidade de fazer novas coisas. Esse é o nosso convite para você. Muito obrigada pelo tempo, que é, como disse a Márcia muito bem, o nosso bem mais valioso do lado da saúde. Então, pensa na saúde planetária global, pensa na sua saúde mental, se cuida e nos vemos na sexta-feira, Dia das Bruxas, Dia do Saci, quando a gente vai fazer a cenografia da felicidade. Muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigada. Equipe técnica, obrigada.